Vamos lá então, mais um vídeo a meio da semana e parece que temos aqui 2 vídeos seguidos a feriados, não é? Porque tivemos 2 feriados seguidos, como acontece todos os anos nesta altura, não é? Depois do 25 de Abril, hoje queria falar sobre o 1º de Maio. Este é um dia que é muito importante para mim, porque como vocês sabem, os direitos dos trabalhadores, a boa relação que nós temos com a nossa vida profissional e esse equilíbrio que encontramos também com a vida pessoal é algo que é muito importante para mim, sendo que eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, porque em parte hoje em dia tenho o privilégio de trabalhar com coisas de que gosto, mas nem sempre foi assim e eu sinto que sempre fui uma pessoa que gostava de trabalhar e apesar de às vezes me apetecer simplesmente nunca mais ter de trabalhar na vida, não era necessariamente para nunca mais fazer nada, mas simplesmente para, lá está, se calhar ter mais esse equilíbrio. E eu já falei várias vezes aqui como eu acho que a carga horária deveria diminuir, provavelmente até o número de dias por semana que nós trabalhamos, porque acredito mesmo que com o evoluir, lá está, na Revolução Industrial tivemos a evolução das máquinas, agora temos a evolução tecnológica, não é? Sinto que cada vez há menos necessidade de trabalharmos tanto com o ritmo de vida que temos, com as exigências que temos noutras coisas. Sinto que já deveríamos estar numa fase em que trabalharíamos menos, mas melhor. E há vários estudos, eu já falei disto aqui, eu sei que há muitas pessoas que não concordam, mas eu continuo a acreditar que de facto é mais importante produzir bem e melhor do que propriamente trabalhar muitas horas, e isto é uma discussão um bocadinho complicada e que pode variar entre profissões diferentes, mas de uma forma geral eu acredito nisto e sinto que todas as conquistas da história do 1º de Maio já estão um bocadinho ultrapassadas hoje em dia, já deveríamos ter ido um bocadinho mais longe. Percebo em algumas questões porque é que isso não acontece. Eu também não sou aquela pessoa maluca que acha que todos os empregadores e todos os patrões são maus, até porque já tive o privilégio de conhecer alguns patrões e de lidar diretamente com as pessoas que me pagavam para trabalhar. Inclusivamente, eu tenho 2 agências, não é? Para 2 áreas diferentes das minhas profissões, e então lido com pessoas que são pequenas empresárias e que eu vos garanto que qualquer uma delas trabalha muito mais do que deveria, trabalha bastante e que faz de tudo também para dar condições justas às pessoas que trabalham para elas. Portanto, eu conheço muitos pequenos empresários que não são o bicho-papão e tenho muita empatia por eles, por vários motivos, mas pronto, hoje, como é Dia do Trabalhador, eu vou focar-me aqui nos direitos dos trabalhadores. Não vou falar necessariamente sobre isso, mas vou fazer uma coisa que já estava para fazer há muito tempo. Inclusivamente já estava para fazer isto em formato curto, para publicar nas outras redes, e só não o fiz ainda por algum receio, porque tenho a sensação de que isto é algo que outras pessoas já fizeram, e como não consigo exatamente identificar quem são essas pessoas, quem foi a pessoa que começou a fazer isto, também seria difícil dar os créditos, e não queria estar a apoderar-me aqui de uma ideia que provavelmente terá partido de um criador mais pequeno. Tenho alguma dificuldade em relação a isso. Digam-me se gostavam que eu fizesse mais este tipo de reações, como faço, por exemplo, com as casas, não é? Gostava também, às vezes, de reagir a anúncios de emprego que vejo que são ridículos, mas enquanto que as casas eu nunca tinha visto ninguém, pelo menos em Portugal, a fazer, eu sinto que isto já houve pessoas que fizeram e não queria que elas levassem a mal. Porque lá está, não é que de vez em quando não possamos inspirar-nos nas ideias dos outros, no conteúdo dos outros e adaptar à nossa maneira de comunicar, mas aqui acho que é uma coisa demasiado específica, acho que vocês conseguem compreender. E digo isto, se outras pessoas quiserem fazer vídeos de casas, eu não fico chateada, porque eu acho que o tema da habitação é tão importante que quanto mais pessoas falarem, melhor. Atenção, queria esclarecer esta parte também, mas pronto, o que eu queria fazer hoje era ir ao Reddit. Não sei se vocês consomem Reddit, eu consumo com cautela e com grãozinhos de sal, e acho que se nós soubermos usar da melhor forma o Reddit é muito interessante e muito engraçado às vezes. E há aqui um subreddit, acho que é assim, que se chama Jovem e Dinâmica. Pá, que é um nome incrível, eu não sei quem é que se lembrou, mas este nome vem pela minha interpretação de vários anúncios que falam em integrar uma equipa jovem e dinâmica, não é? Aqueles anúncios que ou não dizem o salário ou já percebemos que é o salário mínimo que vem aí, e que depois os benefícios são aqueles um bocado, não só alguns muito vagos, como também, quer dizer, não trazem propriamente qualidade de vida à pessoa.
E esta coisa de uma equipa jovem e dinâmica aparece muitas vezes. E então este sub tem este nome. E eu guardei aqui alguns posts, porque às vezes, pronto, eu estou aqui a correr alguns riscos, não é? Porque as pessoas anunciam estas coisas aqui anonimamente e eu já sei que estando aqui a dar a cara para reagir a estes anúncios, provavelmente sou capaz de voltar a receber algumas ameaças. Mas olha, eu vou tentar, vou testar e conto com as vossas opiniões também aqui nos comentários. E vou partilhar então convosco aqui uma publicação que já tem alguns dias, algumas destas até são bastante antigas, mas eu achei que valia a pena partilhar. Então, vamos a isto. Fui a uma entrevista numa empresa diferente. Opa, isto assim de repente não tem nada de mal, mas para quem já procura muitas vezes anúncios de emprego, sabe que normalmente não vem daqui coisa boa, mas vamos ver. Hoje tive uma entrevista para uma vaga de marketing, redes sociais, numa empresa pequena, familiar, mas já com alguns anos de existência. A entrevista foi feita pelo dono, que também é o gerente, e pela pessoa que trata do marketing atualmente, que vai sair em breve da empresa. Foi ela quem me fez as perguntas mais técnicas relacionadas com a área e até aí tudo bem. Mas a conversa com o dono rapidamente começou a descambar. Ele começou por dizer que a empresa era diferente das outras, que faziam várias coisas ao mesmo tempo, tipo 5 em 1. Red flag! Sinceramente, o meu cérebro começou a desligar, nem consegui fixar bem o que era, porque o discurso era um pouco vago e confuso. Já me aconteceu tantas vezes. Para mim já soou red flag. Quando alguém começa com esse tipo de discurso meio megalómano e sem humildade, fico logo de pé atrás. Depois disse que, para além das funções de marketing e design gráfico, eu teria também de atender telefonemas, ajudar com tarefas de secretariado ligadas com encomendas, fornecedores, valores, para ajudar a aliviar a carga da senhora que lá está responsável por isso. Ir a eventos para representar a empresa, web design, cria um site novo, mas diferente dos que para aí andam, palavras dele. Ou seja, o típico caso de querer contratar uma pessoa para fazer o trabalho de 3 ou 4, mascarado de versatilidade. Quando falámos de salário, mencionei que, com base na minha experiência anterior, esperaria à volta de um determinado valor, mas que estava aberta a negociar consoante as responsabilidades. A resposta dele foi simplesmente: serias só responsável pelo marketing, e mudou de assunto. Não me disse em momento algum quanto pagariam de facto. Isto cheira-me a ordenado mínimo ou um bocadinho mais, não é? E depois veio o plot twist final, o horário. Das 9 às 19, com 2 horas obrigatórias de almoço. Perguntei se não podia ser só 1 hora e disse que não havia grande flexibilidade, segundo ele, mas que se poderia ver. Ainda acrescentou que toda a gente ali fazia esse horário, que seria bom para mim e que me ia convencer das 2 horas. Convencer? Demora 2 horas a almoçar? Era obrigatório também sair e ir almoçar fora ou a casa, que não podia ficar ali 1 hora sozinha, era mais complicado, segundo ele. Se a pessoa viver longe, também, olha, vá comer ali na esquina, no cantinho. Também fez questão de referir que ele sempre teve 2 horas de almoço e que eu iria acabar por me habituar. Ainda mandou uma graçola sobre atualmente o pessoal das informáticas e das áreas criativas é que inventaram a famosa marmita para o trabalho. Não, querido, quem inventou a marmita para o trabalho foi quem achou que aquilo que nós recebemos de subsídio de alimentação dá para ir comer fora, não é? Porque não dá. Não sei quanto a vocês, mas é que nem indo ao McDonald's ou qualquer tipo de fast food. Não chega. Esperava encontrar uma empresa mais moderna, com abertura, com alguma flexibilidade e com noção das necessidades reais de quem trabalha. Mas parece que estamos a pedir demais, não é? Mas o que vi foi um ambiente algo antiquado, inflexível e com um modelo de gestão completamente desfasado dos tempos. O primeiro comentário é logo, só tenho a dizer, foge. E o segundo, red flags. Depois tem aqui, devias ir para lá e vestir a camisola, já agora o pijama talvez, para as horas extra. Eu acho que às vezes é muito isto, é um bocadinho falta de noção da realidade atual, não é? Há aqui muitas coisas que mostram isso. E de facto, uma pessoa que seja contratada para marketing, redes sociais, muitas das vezes já está a fazer o trabalho de várias pessoas, não é? Porque normalmente eu vejo muitos anúncios de gestores de redes sociais, que são pessoas que deveriam estar a ser contratadas para fazer uma estratégia e muitas das vezes têm de saber mexer com Photoshop e edição de vídeo e, enfim, não é fácil. Mas, de facto, há aqui muitas questões, depois a parte do horário e o mais importante de tudo, é assim, já me disseram que vai passar a ser obrigatório falar nos anúncios de emprego, de qual é o salário. Eu só acredito quando vir, mas no fundo, convenhamos, para muitas pessoas isto é a parte mais importante, não é? Isto que vai... Se eu souber que vou ganhar bem, eu se calhar vou olhar de outra forma para a parte de ter tantas responsabilidades. Eu ainda assim
Acho que quando nós temos de fazer muitas coisas, dificilmente vamos fazer tudo bem, não é? É muito mais produtivo estarmos focados naquilo que são as nossas funções principais e aquilo para que fomos contratados, que provavelmente é aquilo para que temos melhores competências, não é? Do que estarmos a fazer tudo e mais um par de botas, não é? E imaginem ter de fazer tudo e mais um par de botas por um salário mínimo ou pouco mais do que isso. Depois tem aqui outro post que, como isto é uma coisa que nunca me aconteceu, eu gostava de saber se aconteceu a alguém e se isto é normal, porque realmente fiquei um bocadinho confusa, até fiquei assim, sem saber que opinião ter em relação a isto, porque eu diria que foi uma postura má, mas vamos ver. Retiram a oferta após pergunta sobre salário. Olá a todos, agora que passaram alguns dias e a situação já arrefeceu na minha cabeça, vim aqui contar uma história que me aconteceu. Ora bem, eu estava em 2 processos de recrutamento simultaneamente, a empresa A e a empresa B. No geral, eu estava com um pouco mais de interesse na empresa B, por ser uma área um pouco diferente, embora tivesse a impressão de que o dia-a-dia iria ser bem mais estressante e puxado. Isto para mim já era o suficiente para eu escolher a A. No final, as duas empresas acabaram por me fazer uma proposta. A proposta da empresa A era bem melhor do que a da empresa B, tanto no salário mensal como nos benefícios extra. Para mim já estava decidido, mas pronto. O que me estava a complicar a decisão. Ora, não percebo porque é que te estava a complicar a decisão, mas pronto. Decidi então ligar à empresa B para esclarecer algumas coisas que não estavam escritas no e-mail da proposta e no final fiz a questão à rapariga dos RH. Acha que o valor do salário é negociável? Ela disse que teria de questionar o chefe do departamento e por mim tudo ok. Após 1 hora, ela liga-me com um tom extremamente agressivo e diz-me que, devido à questão que eu coloquei, iam retirar a proposta de emprego, visto que a ideia com que ficaram de mim é que mal me aparecesse uma empresa que pagasse mais, eu me ia embora. Não, eu quero ficar aqui a ganhar pouco para sempre. Não sei se por aí alguém acha que é normal levar-se a mal, não é? Se a pessoa tem 2 propostas, uma é melhor do que a outra, está a dar a oportunidade à empresa de elevar um bocadinho a fasquia, não é? E ter a oportunidade de agarrar aquele talento. Não sei, isto parece-me um bocadinho red flag também da parte da empresa, do género. Assim que chegasse à altura de termos de aumentar, mandávamos-te embora para contratar outro mais barato. Também podemos pôr as coisas nesta perspectiva, não é? Já agora vou aqui ver os comentários. Uma vez perguntaram-me quanto queria ganhar, do outro lado perguntaram se era negociável, eu disse que podiam dar mais se quisessem. Rimos os dois muito, nunca mais ouvi notícias. Pois é, sim, lá está, as pessoas têm os seus mínimos, cada pessoa saberá de quanto dinheiro é que precisa para pagar as suas despesas e viver um bocadinho, não é? Porque esta coisa de termos de viver e sobreviver só e trabalhar imenso também não é fixe, mas eu sinceramente eu digo-vos, nem era pelo salário. Eu nesta história, a parte em que ela diz que a empresa B lhe dava a impressão de que o dia-a-dia iria ser bem mais estressante e puxado, para mim já era suficiente para ir para a A. Se estivessem as duas a oferecer o mesmo salário. Agora, se a B é mais estressante e ainda por cima a A está a oferecer mais dinheiro, minha querida, para mim não havia confusão nenhuma, a não ser que tu estivesses mesmo com muita, muita vontade de ir para a B. Mas lá está, também não sei quais é que são as áreas, se a B era uma coisa que ela queria mesmo muito experimentar, percebo isso, mas com as informações que tenho, nem havia confusão nenhuma. Se é normal ficarem chateados, eu diria que não. Eu acho que no tecido empresarial, as pessoas que têm a mesma visão e que sabem como as coisas funcionam, podem ficar tristes porque sabem que não vão poder dar mais e vão perder aquela pessoa, mas compreendem que uma pessoa queira negociar as coisas para cima, não é? As pessoas querem sempre negociar o melhor para elas próprias. Mas por acaso aqui nos comentários há muita gente a dizer que pronto, que fez bem, que dodge the bullet, não é? Há aqui até uma pessoa a dizer, já estive numa situação parecida, estive 6 meses num sítio que estava a dar cabo de mim, acabei por ir a 2 entrevistas de trabalho bem encaminhado para ficar em ambas. Fizeram uma proposta nas 2, mas numa delas o outro parceiro, que tinha 50% da empresa, disse que queriam retirar a proposta porque eu estive 6 meses no outro sítio e não queria que me fosse embora logo. Portanto, aceitei a outra. Estou aqui há 5 anos. Pois, eu percebo este medo, porque uma pessoa, as empresas quando contratam alguém têm muitas despesas, muita coisa, mas eu acho que aqui vai muito das pessoas olharem para aquilo que estão a oferecer, não é? Levar a mal a pessoa querer ganhar mais, não é? Esta coisa de, estou à espera que fiques aqui a ganhar pouco o resto da tua vida. Também não sei quanto é que estavam a oferecer, não é? Se era assim muito baixo ou não, mas... Normalmente não costumo publicar comentários aqui, mas hoje encontrei uma imagem que reflete perfeitamente a nossa profissão. Ouvimos muitas vezes a frase, não sou pago para isso, mas isso já não é verdade. Na hotelaria, especialmente na hotelaria de luxo, já não somos pagos apenas para prestar um serviço. Hoje em dia todos os hotéis têm um edifício, uma cama, uma recepção ou até um sistema de check-in automático. Mas o que nos diferencia não é o quarto em si.
Há quartos e quartos. Os nossos hóspedes não pagam apenas para receber a chave do quarto. Eles pagam por conexão, por cultura e, acima de tudo, para se sentirem em casa mesmo que longe dela. Procuram uma estadia sem stress, cheia de calor humano e autenticidade. Na minha opinião, já não somos apenas recepcionistas ou guest relations. Somos criadores de memórias. Sabendo eu os salários que se praticam às vezes em hotelaria, sinceramente, percebo o princípio da pessoa que está a dizer isto. E atenção, isto não é um anúncio de emprego, mas eu achei que era uma publicação interessante para partilhar, também para refletirmos sobre isto, porque sabendo eu às vezes as condições de quem trabalha em hotelaria, não sei se concordo. Dizendo também que, lá está, eu por acaso gosto, e recentemente estive no Porto e fiquei em 2 hotéis diferentes e a recepção realmente foi muito calorosa. Eu não sei se aquelas pessoas são bem pagas ou não faço a mínima ideia. As realidades que eu vou conhecendo, mesmo em hotéis de 5 estrelas, são de salários baixos, ok? Mas não domino assim tanto. Eu já trabalhei em hotelaria e não era assim muito bem paga, mas também foi numa altura específica, portanto não sei até que ponto posso realmente adivinhar se estas pessoas estão a ser bem pagas ou não, mas eu tenho ideia de que não são assim tão bem pagas e que têm vidas um bocadinho difíceis, mesmo até a nível de horários, não é fácil, é uma área muito puxada, muito dura, que exige uma gestão de stress gigantesca. Portanto, eu percebo este princípio das pessoas não irem só pelo quarto, ou só pela chave do quarto, neste caso, não é? Eu compreendo este princípio, mas acho que para esperarmos isto das pessoas, também temos de estar preparados para contratar as melhores pessoas e muitas das vezes as melhores pessoas têm de ser bem pagas, não é? E inclusivamente esta pessoa está aqui a falar especialmente na hotelaria de luxo, não é? Só que atenção, que eu já fiquei em hotéis de 5 estrelas diferentes, sempre em trabalho. Parem de achar que eu sou rica, não é o caso. Mas já fiquei em hotéis de 5 estrelas diferentes, inclusivamente em países diferentes. Há quartos e quartos, ok? Os quartos não são todos iguais. Portanto, eu acho que sim, as pessoas muitas das vezes estão a pagar pela qualidade do hotel em si, até pelo pequeno almoço, essas coisas todas. Mas eu compreendo. Eu pessoalmente sou aquela pessoa que gosto, inclusivamente até num restaurante, eu gosto quando a pessoa que me está a atender está bem disposta. Mas eu acho que sinto, e isto pode ser totalmente errado, porque eu já trabalhei em restauração e era mal paga e estava sempre sorridente e tratava bem as pessoas. Mas eu gosto de pensar que se a pessoa está feliz é porque ela não tem muitas preocupações ao longo do dia, ou pelo menos consegue, distrair-se, não é? Enquanto está a fazer aquele trabalho. E isso nem sempre é fácil. Ou seja, eu gosto dessa experiência de ter essa conexão com as pessoas que me estão a atender, mas não fico chateada se não houver essa conexão. Desde que a pessoa seja educada e cordial, não fico chateada porque às vezes penso mesmo, esta pessoa está cansada, está a trabalhar com horários horríveis, às vezes horários repartidos, se calhar mora longe e tem de apanhar 3 autocarros. Portanto, tento ter muita empatia por essas situações, lá está. Desde que as pessoas não sejam mal educadas, e também já tive casos desses. Mas lá está, criadores de memórias. Eu crio ótimas memórias se tiver boas condições. Eu acho que a maioria das pessoas, e quem trabalha em atendimento ao público e restauração e hotelaria, às vezes levam-nos a alma. Eu acho que tem de haver esta preocupação também. Ok, eu quero que estas pessoas criem conexões com os meus clientes. E estas pessoas estão bem, estas pessoas estão cuidadas, o que elas ganham ao fim do mês permite que elas paguem as contas e que tenham algum lazer e que sejam felizes. Estas pessoas estão bem psicologicamente, porque eu não estou a fazer-lhes pressão 8 horas por dia para ter resultados. Acho que há aqui várias coisas para refletir, ainda que eu consiga ver o lado de quem publicou isto. Agora, mais uma publicação. Oportunidade para estudantes de psicologia. Quando pedem estudantes, eu desconfio logo. Olá, a equipa da está à procura de um estudante de psicologia para integrar a organização como chefe de departamento de administração. O evento decorre presencialmente em Portugal de 12 a 20 de julho. Funções: comunicação diária com o chefe da Organizing Committee e apoio à gestão administrativa. Antes do evento, fase de preparação, acompanhar e-mails e alertar a equipa, organizar e preparar reuniões no grupo de chat, facilitar a comunicação entre departamentos, verificar tarefas pendentes e respectivos prazos, rever e corrigir textos, e-mails e documentos, ajudar na criação do InfoPack e do pacote de boas-vindas, responder a e-mails dos participantes e esclarecer dúvidas sobre dieta alimentar e visto para Portugal. Espera, isto não era estudantes de psicologia? É que ainda não vi aqui nada sobre psicologia, durante o evento, 12 a 20 de julho, receber os participantes presencialmente e guiá-los nas suas dúvidas e necessidades, garantir a gestão das senhas de refeição e transportes, apoiar no acompanhamento diário dos participantes,
verificar se as necessidades alimentares específicas estão a ser cumpridas. Alguém que seja da área de psicologia me diga se isto são funções normais para psicólogos? Eu percebo que sejam estudantes de psicologia, mas para estarem a procurar estudantes de uma área específica, eu esperaria alguma coisa a ver com essa área, mas admito que pode ser desconhecimento meu. Digam-me, malta desta área, que me diga. Eu, por acaso, amanhã tenho consulta com a minha psicóloga, se calhar vou-lhe perguntar se isto é suposto, não. Aqui, deixa ver se os comentários me ajudam. Pode ser uma experiência enriquecedora de todas as maneiras, menos financeiramente. E depois alguém diz, e psicologicamente. É uma excelente oportunidade, sim senhor, é uma excelente oportunidade para ser explorado sem nenhum benefício. Pois, porque nem sequer falam de salário, essa é outra. Oh, pera, está aqui, afinal tinha aqui. Peço desculpa, benefícios. Eu já me estou a rir, porque eu não estou a ver números. Alojamento e refeições incluídos durante o evento. Tão queridos. Conexão com investigadores internacionais da área da psicologia, participação num evento científico de excelência, desenvolvimento de competências de organização, comunicação e trabalho em equipa. Requisitos obrigatórios: disponibilidade presencial de 12 a 20 de julho, responsabilidade, organização e boa comunicação escrita, estudante de psicologia, saberes inglês. Então e bling bling? E remuneração pelo trabalho que eu vou fazer. Eu não, porque não sou estudante de psicologia, mas nem preciso de ler mais comentários para perceber qual é que é o grande problema aqui, não é? Eu já tinha visto aqui muitos problemas, mas eu ainda estava esperançosa de que houvesse aqui remuneração, mas afinal... Mais uma publicação que queria partilhar convosco, também não é um anúncio, mas achei delicioso. Meu marido deu plantão de 24 horas na emergência com dengue. Minha mãe já foi trabalhar com cistite hemorrágica, com pressão medular e etc. Meu pai já trabalhou com pneumonia, trombose. Eu perco até a conta. Eu entrei em trabalho de parto às 16 horas e trabalhei até às 21. Quando a minha avó faleceu, saímos do enterro e fomos diretamente para as nossas obrigações de trabalho. Então, se uma pessoa me diz que não pode trabalhar porque houve um problema de saúde na família dela, a minha cara fica assim. Pois é o emoji. A revirar os olhos. Eu nem sei o que dizer sobre isto, não é? Porque horrível esta pessoa ter ido trabalhar em trabalho de parto, pessoas a irem trabalhar com pneumonia, trombose. Mas o que é isto? Mas estamos a normalizar as pessoas a irem trabalhar doentes? Não, isto é daquelas coisas que não consigo passar pano para isto, desculpem lá. Agora, este anúncio, atenção, porque eu não vi até ao fim, porque eu queria ser surpreendida meio que em direto convosco. Sobre a vaga. Família italiana de respeito, residente em Portugal, procura uma assistente pessoal que fale português e inglês a nível nativo para funções de representação. Ok? Traz a oportunidade de viajar connosco com todas as despesas pagas a nível internacional para nos prestar assistência, trabalhar em contextos internacionais, incluídos Estados Unidos, participar na organização de eventos em locais de luxo e, com o tempo, poderás desenvolver os teus próprios projetos em conjunto connosco. Olhem, muito interessante. Características inegociáveis que procuramos numa assistente. Deves falar português e inglês e estar disponível para aprender outras línguas. Gosto disto. Deves estar contactável 24 horas, 24/7, não é? Se estivermos nos Estados Unidos e tivermos um problema às 3 da manhã e estiveres em Portugal com 6 horas de diferença horária, tens de encontrar forma de o resolver. Quer-me cá parecer que isto é uma coisa bem paga, não é? Deves ter obsessão pela obtenção de resultados. Eu detesto a palavra obsessão. Obsessão no trabalho não é saudável. Deves conhecer ou aprender a conhecer a burocracia portuguesa, italiana e americana. Irás receber formação de altíssimo nível sobre estes temas. Também acho esta parte interessante e percebo para uma assistente pessoal que tenha de estar familiarizada com isto. Em Itália existe o termo casima, que não tem tradução literal, mas significa ter espíritos de iniciativa e tenacidade para fazer o que for necessário. O que os outros não fariam para atingir o objetivo, especialmente perante adversidades. Mentalidade orientada para o over-delivery. Se te pedimos que faças A e percebes que também precisamos de B, fazes A e B. Ok, isto eu percebo. Isto é a atenção ao detalhe. Ser-te-á explicado o que precisas de fazer, mas tens de ser receptiva, deves resolver problemas e não gostamos de perder tempo a explicar as coisas mais do que uma vez. Eu já não dava, porque eu sou aquela pessoa que gosta de fazer double check quando tenho uma dúvida. Mas pronto, percebo que este seja o perfil procurado para uma coisa destas. Estou mesmo a contar, ainda não vi, mas estou mesmo a contar que isto seja muito bem pago. Deves manter alta confidencialidade, assinando um NDA notarial. Se for necessário viajar à última hora, tens de estar pronta para vir connosco. Em situações sociais, estejas ou não presente connosco, deves manter a compostura. Representas a nossa família e, se discutires com alguém, é como se nós estivéssemos a discutir. Caso seja necessário efetuar recados, por exemplo, ir buscar um documento a Milão, podes decidir se vais pessoalmente, tudo pago por nós, ou se envias alguém. O importante é encontrares a solução para garantir o resultado. Lá está. Até agora há coisas aqui
aqui que para mim são red flag, há outras coisas que eu percebo dada a função, mas estamos a falar de pessoas altamente qualificadas e altamente disponíveis, não é? A pessoa está literalmente a viver para aquela família. Tens de ser uma pessoa precisa, organizada e fazer tudo o que for preciso para obter um resultado. Não me interessa o processo que usas, o importante é o resultado. Isto até me dá um bocadinho de medo. Por exemplo, se às 19 eu quiser ir jantar a um restaurante estrelado e não houver mesa, farás de tudo para conseguir até pagar, obviamente com o nosso dinheiro, ao recepcionista para obteres mesa. Portanto, cometer coisas ilegais. Não sei se... Isto assusta-me, isto faz-me lembrar coisas... Isto parece uma coisa de filme, não é? Será que isto é real? Deves estar disposta a trabalhar connosco a longo prazo, pelo menos 3 anos, ok? Para uma pessoa também ter todos estes conhecimentos e estar ligada à família, isto tem de ser uma coisa a longo prazo. Deves poder trabalhar com posição fiscal independente, não estamos à procura de uma funcionária para contratar. Então, quer dizer, a pessoa tem de estar disponível a longo prazo, mas depois não tem um contrato de trabalho? As atividades que irás desempenhar inicialmente: marcar viagens, restaurantes, consultas médicas de qualquer tipo. Eu adorava ter alguém para fazer estas coisas por mim. Adorava. Gerir a minha agenda pessoal entre atividades pessoais e profissionais, bem como as da minha esposa. Assistente pessoal. Nada de novo. Abertura de contas bancárias em Portugal e no estrangeiro, coordenar e automatizar o mais possível as atividades relacionadas com a casa, empresas de limpeza, jardineiros, compras, aquisições recorrentes, etc. Recordar e coordenar aniversários e datas importantes nossas e dos nossos familiares, organizar envio de presentes, etc. Coordenar atividades para a família, lista de restaurantes, locais para férias, hotéis, gestão de despesas familiares, pesquisas de diversos tipos, em caso de necessidade de acompanhar-nos pessoalmente em Portugal ou no estrangeiro para assuntos do dia-a-dia, resolver qualquer tipo de problema que te seja atribuído. Numa segunda fase, com remuneração extra, já começamos a falar como deve ser, pesquisa, seleção e coordenação de outros assistentes pessoais de segundo nível, organização de eventos e coordenação. Finalmente chegamos aos benefícios. Viagens gratuitas connosco. Já me começa a cheirar a esturro quando o primeiro é viagens gratuitas. Formação de altíssimo nível a nível empresarial e legal. Inicias no primeiro mês com um subsídio de 500... Inicias no primeiro mês com um subsídio de 500 euros como período de teste. Estamos a falar de 24 horas de disponibilidade. Depois do segundo ao quarto mês, 1000 euros, e este valor irá aumentando à medida que nos mostrares que podemos confiar em ti até chegar aos 1500 euros, mais bónus e extras consoante as situações. Portanto, 24/7, conhecimentos de línguas, conhecimentos legais, obsessão pelo trabalho, valem 1500 euros por mês? Digam-me vocês, o que é que acham? Não há mais. Pensei que ainda dizia, e depois de 6 meses passamos para 2000, mas não, é mesmo, o máximo que vais ganhar é 1500 euros. Não sei, isto é estranho. Vamos à última publicação que eu queria partilhar convosco, e é um anúncio que diz: oportunidade de integrar a nossa empresa. Procuramos super administrativo para integrar a nossa equipa no escritório em Leiria. Beijinhos para Leiria. Perfil: boa capacidade de planeamento e organização. Privilegiamos se for alguém com aquele transtorno obsessivo-compulsivo por organização e que não consiga dormir bem à noite se estiver esquecido de alguma coisa. Por mim podia parar por aqui, não é? Mas vamos. Proatividade, boa capacidade em identificar e antecipar problemas antes que eles surjam, excelente raciocínio matemático, atenção ao detalhe e rigor na execução, facilidade em encontrar o mínimo erro e que raramente comete erros por distração. Então, e não fala de dinheiro. Tenho muitos mixed feelings com alguém que diga que quer uma pessoa com transtorno obsessivo-compulsivo para já, porque estamos aqui a banalizar uma doença mental. Ok? Que não consiga dormir bem à noite se estiver esquecido de alguma coisa. Nós somos seres humanos. Eu entendo que é importante minimizar os erros, mas os seres humanos erram. Eu sei que não sou patroa, mas já contratei pessoas para trabalharem comigo e eu não quereria trabalhar com uma pessoa que não dormiu bem à noite. Seja qual for a profissão. Sobretudo se é uma profissão de alta responsabilidade, um super administrativo, não é? Eu não queria que essa pessoa não dormisse bem à noite e que tivesse um transtorno obsessivo-compulsivo. Desculpem, mas eu não gostava. E eu acho que isto é muito relevante. Reparem que nem estamos a falar de salários. É importante que as pessoas estejam bem. Se as pessoas estiverem bem, física e mentalmente, as pessoas vão trabalhar mais e melhor. E mais facilmente essas pessoas vão vestir a camisola. Eu lembro-me eu adorava
Ainda se eu me descobrir quem é, eu vou deixar o link do perfil dela. Há uma norte-americana, tem um canal de finanças, de gestão de finanças pessoais, muito voltado mais até para mulheres e mulheres que queiram ser empresárias e empreendedoras, que é uma coisa que eu não quero ser. E isto por ter muito respeito por empresários e pequenos empresários, sobretudo, que vêm do nada. Ela diz que, pronto, nos Estados Unidos as férias, as leis são muito mais restritas do que as nossas, eles têm muito menos férias, muitas das vezes para terem as férias não recebem, não sei o quê, depois vai de empresa para empresa. A empresa dela determinou, vamos supor, eu já não me lembro, que são 25 dias de férias por ano, não é? Que é o paid time off. Ela diz que teve uma fase em que havia funcionários da empresa dela que não estavam a gozar as férias, que iam passar o prazo em que podiam gozar aquelas férias porque estavam muito empenhados na empresa e queriam passar essas férias para poder dar o melhor de si. E ela ficou chateada e disse que eles tinham mesmo de gozar aqueles dias, porque no entender dela, para eles continuarem a fazer o trabalho bem feito, precisavam desse descanso, precisavam desse desligar. Porque ela tinha esta visão, porque estudou sobre isso, porque descobriu que se as pessoas estiverem a trabalhar sem descansar, sem se distraírem, mais facilmente vai diminuir a produtividade dessas mesmas pessoas. Portanto, ela quase que obrigou, acho que obrigou mesmo, os funcionários dela a tirarem essas férias pagas. E estamos a falar de um país em que essas férias não eram obrigatórias, pelo que eu percebi. Isto mostra claramente que ela tem essa visão de perceber. E eu acho que muitos empresários, seja de grandes ou de pequenas empresas, têm esta consciência, que as pessoas precisam de descansar e de estar bem. E eu já ouvi um ex-empresário a dizer uma coisa que eu achei muito interessante, que é: eu quero que quando as pessoas chegam à minha empresa não estejam a pensar se vão poder pagar a renda, se vão poder comer, se vão poder pagar o colégio dos filhos ou o que seja. É que as pessoas cheguem à empresa sem trazerem essas preocupações todas, porque assim vão estar focadas no trabalho que estão a fazer. E eu sei que isto nem sempre é fácil, e eu sei que a discussão dos salários é muito mais complexa do que aquilo que eu possa trazer para aqui, e eu não sou economista e não tenho os conhecimentos científicos, o que vou sabendo e o que vou dizendo é com base nas coisas que leio. Mas estou aqui apenas a dar a minha opinião, não estou a trazer soluções para a questão. E eu gostava que, tanto da parte das pessoas que contratam, e não quero criar aqui nenhuma guerra, mas gostava que da parte das pessoas que contratam houvesse mais interesse em procurar e estudar estas questões e tentar perceber o que é que podem fazer para melhorar a vida dos seus trabalhadores. E do lado dos trabalhadores, acho que cada vez mais temos de ter consciência de que temos de lutar pelos nossos direitos, que não temos de nos contentar com pouco, ainda que em algumas situações tenhamos de nos sujeitar. E eu já tive de me sujeitar muitas vezes e não estou livre de me ter de sujeitar outra vez, ok? Mas gostava que todos tivéssemos consciência de que se todos nós impusermos limites e não aceitarmos o mínimo ou abaixo do mínimo, todos nós vamos sair beneficiados. Mas mais até do que os salários, eu gostava que houvesse mais consciência para que não deveríamos viver para o trabalho. E viver para o trabalho não significa só trabalhar mais ou menos horas, mas não trazer tantas preocupações do trabalho para casa, porque isso não é justo nem para nós, nem para as pessoas que estão à nossa espera em casa às vezes, ou para os nossos amigos, para a nossa família, para o nosso namorado ou namorada, até para os nossos animais de estimação, não é? Quantas vezes eu trago trabalho para casa e as minhas gatas estão-me a pedir atenção e eu não posso porque tenho mesmo de fazer aquilo. Já fui workaholic. Sinto que hoje em dia já não sou workaholic, consegui ultrapassar isso. Acho que é importante nós trabalharmos com gosto, mesmo que não estejamos a trabalhar naquilo de que mais gostamos e que era o nosso sonho. Acho que é importante nós levantarmos todos os dias com vontade de ir trabalhar. E eu já tive essa experiência mesmo quando não estava a fazer aquilo de que eu gosto. Também acho que é importante a nossa sociedade, os governos e as próprias empresas, se calhar, trabalharem todos juntos para perceber como é que podem conseguir que as pessoas sintam vontade de trabalhar, não trabalhem só porque são obrigadas, e isso vai refletir-se muito depois na forma como elas trabalham. E aquele exemplo de hotelaria pega muito bem nisto, não é? Porque o nosso sorriso, às vezes nós somos a cara da empresa e o nosso sorriso é a primeira coisa que a pessoa vê, é o primeiro contacto que tem com uma empresa ou com uma marca. Portanto, a necessidade de nós estarmos bem, de cuidarmos de nós, até da nossa saúde mental, é muito importante. E o salário também é importante, e por isso é que este dia existe e é comemorado todos os anos. Gostava que olhássemos para este dia mais do que como um dia para descansar, e totalmente de acordo com os feriados para descansar,
mas que também fosse um dia de reflexão para os trabalhadores, para as empresas, para os governos. Portanto, gostava que fosse um dia de reflexão destas coisas todas. Deixei aqui o meu contributo com estes meus pensamentos, não é? Que são a minha opinião, no fundo, e com estes anúncios que eu acho que mostram que há muita coisa que deve ser revista, das pessoas que estão à procura de alguém para empregar. E houve coisas aqui que foram demais. Mas digam-me o que é que vocês acharam, se houve aqui algum anúncio que vos tenha chamado mais a atenção, se houve alguma reação minha que acharam exagerada e porquê, ok? Eu estou receptiva a essa crítica construtiva, ok? E pronto, este vídeo de certeza que mesmo depois da edição vai ficar mais longo do que os outros, portanto espero que tenham gostado. Se foi o caso, deixem um like e não se esqueçam também de me seguir nas outras redes, os links estão todos aqui na descrição. E obrigada mais uma vez. Beijinhos!